Deixa eu abrir aqui. Então, bem-vindos todos à parte 3, Manifestantes de Deus. Vamos já pular dentro então, né? Os Manifestantes de Deus. Queria começar dizendo que eles nos trazem dois poderes. Os poderes de transformação individual e poderes de construção da sociedade. Durante toda a história da humanidade, eles nos guiaram ao longo de nosso caminho evolutivo. A história esqueceu de muitos de seus nomes, mas eles nos ensinaram com paciência e amor quem somos, a diferença entre o certo e o errado e como podemos contribuir da melhor forma para a sociedade em que vivemos. Tem uma citação aqui muito interessante da fé Bahá'í, que talvez primeira vez que alguns podem ter visto algo parecido com isso. Então, 1000 anos atrás, 200 mil anos atrás, 1 milhão de anos atrás, a generosidade de Deus estava fluindo, o esplendor de Deus estava brilhando, o domínio de Deus estava existindo. Saiba com certeza que em cada dispensação, a era em que o mensageiro de Deus, a luz da revelação divina, foi concebida proporção direta do passado, adaptaram sua mensagem aos tempos em que as pessoas viviam. No tempo de Cristo, ele não podia ensinar o conceito da unidade mundial, pois o povo não tinha capacidade de compreender a imensidade desse mundo e todos os seus muitos povos. Assim como Cristo disse: ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos ensinará o que há de vir. Nunca poderá língua alguma cantar louvores que lhes sejam dignos. Jamais palavra humana desvendará seu mistério. Abdu'l-Bahá disse que nós humanos temos duas partes, o corpo e a alma. No entanto, os manifestantes de Deus têm três partes, o corpo, a alma e o Espírito Santo. O sol emana luz de si mesmo, não tirando a luz de outras fontes. Os instrutores divinos possuem luz inata. Frequentemente, os manifestantes de Deus são comparados ao sol. O sol nos dá luz e vida, e sem ele não poderíamos viver. O Bab, cujo nome era Syed Ali Muhammad, nasceu em 20 de outubro de 1819. Ele nasceu em uma família distintamente nobre, descendente de Maomé, e cujo título Syed são para as pessoas que são descendentes do profeta. O Bab era o portão simbólico entre as passadas das profecias, entre uma nova era de cumprimento para a humanidade. Portanto, seu título do Bab significa a porta. O Bab tinha uma missão dupla. Primeiro, semelhante a João Batista, ele foi a porta para a revelação mais poderosa que se queria de perto a sua. E, em segundo lugar, ele também foi um manifestante com um livro intitulado Bayan. Pouco depois do nascimento do Bab, seu pai morreu e seu tio materno assumiu a responsabilidade por seus cuidados. O menino provou ser extraordinário. Desde a infância, ele era diferente das outras crianças e era incrivelmente sábio, meditativo e sereno. Isso como criança, ele era extremamente meditativo e bem sereno. O seu tio o levou para a escola primária
Mas em pouco tempo, seu professor trouxe o Bab de volta para casa e disse ao tio: vim trazê-lo de volta a vós e entregá-lo à vossa vigilante proteção. Não há de ser tratado como um menino qualquer, pois nele já posso discernir as evidências daquele poder misterioso que a revelação do Senhor da Era tão somente pode revelar. Incumbe-vos rodeá-lo de vosso mais carinhoso cuidado. Guardai-o em vossa casa, porque ele, em verdade, não necessita de mestres como eu. Quando Bab tinha 15 anos, ele foi trabalhar como comerciante no negócio de seu tio. E aos 22 anos de idade, casou-se e teve um filho, que faleceu ainda criança. A personalidade do Bab era gentil e jovem. Ele tinha uma rara combinação de mansidão e grande força de caráter. Ele possuía uma beleza física excepcional e uma voz suave e melodiosa, eloquência magnética e serenidade imperturbável. Ele foi retratado como em toda a glória de sua juventude, com sua infinita ternura, com seu encanto irresistível e heroísmo jamais excedido, e seu paralelo nas circunstâncias dramáticas de sua curta e momentosa vida. Em 23 de maio de 1844, o mesmo ano em que os cristãos em vários países anunciaram que Cristo voltaria, de acordo com as profecias bíblicas, o Bab fez o anúncio de tremer a terra a seu primeiro seguidor, Mullah Hussein, que ele era o mensageiro de Deus, trazendo uma nova revelação divina e anunciando o advento próximo do grande mensageiro divino que foi profetizado nas Sagradas Escrituras de todas as religiões e cuja missão seria trazer ensinamentos para a unificação e espiritualização da humanidade. As pessoas entre o qual ele apareceu era o povo mais decadente do mundo civilizado, grosseiramente ignorante, selvagem, cruel, impregnado de preconceito, servo em sua submissão, uma hierarquia quase deificada, lembrando a sua objeto dos israelitas de Egito nos dias de Moisés, e na perversidade dos idólatras da Arábia nos dias de Maomé. Depois daquela noite auspiciosa com Mullah Hussein, o Bab disse a ele para não contar a ninguém sobre o encontro. Ele disse que mais 17 almas, contadas em meditações e sonhos, visões e orações, chegariam nos próximos dias para declarar sua fé na nova revelação. E com certeza, eles começaram a procurar o Bab. Sendo um deles uma mulher chamada Tahereh, que infelizmente nunca encontrou pessoalmente, mas o viu numa visão. Ele chamou essas almas das letras dos viventes e as enviou por toda a Pérsia para ensinar a nova fé. A fama meteórica do Bab, seus novos ensinamentos incluíam o anúncio que as mulheres eram iguais aos homens, e seu ensino eletrizante que haveria uma outra manifestação, aquele que Deus tornará manifesto, que rapidamente seguiria sua própria revelação e acabaria estabelecer através da paz mundial uma idade de ouro da humanidade, causou entusiasmo e rapidamente se espalhou por toda a Pérsia. Homens de destaque, médicos eminentes e até funcionários do governo, os mais capazes do Estado, rapidamente abraçaram a causa do Bab, convencidos que sua mensagem era de origem divina. Muitos deles testemunharam, em resposta às suas perguntas, como ele era capaz de escrever tratados de milhares de palavras sem parar e que eram incomparáveis em sua sabedoria e estilo. O povo também seguia o Bab com enorme entusiasmo. O clero muçulmano ficou alarmado e se sentiu altamente ameaçado pela reação estática das multidões e pelas brilhantes palestras e ensinamentos de alguns de seus colegas convertidos. Eles decidiram que o Bab deveria ser aprisionado nos trechos solitários do norte da Pérsia, longe da população em torno das principais cidades. Eles o prenderam e o levaram para uma prisão chamada Makul. Arranjaram carcereiros rudes e cruéis e os instrutaram a não receber visitantes e ser mantido em confinamento estrito.
No entanto, logo os seus carcereiros foram amolecidos pelo seu novo prisioneiro e começaram a permitir que seus seguidores, que haviam viajado de longe para vê-lo, entrassem em sua cela. O povo ao redor da prisão também logo começou a se reunir todas as manhãs ao redor da prisão para receber uma benção e ouvir sua voz abençoada. Depois de 9 meses, as autoridades ouviram o que estava acontecendo em Macu e estavam determinadas a prendê-lo em uma prisão ainda mais distante e bem fortificada, chamada Xirik, que o Bab chamou da Montanha Dolorosa. O Bab foi submetido a um confinamento mais rigoroso. O primeiro-ministro, junto com o clero, deu ordens estritas e explícitas ao diretor Yahya Khan, que era o cunhado do rei. Disseram a ele que ninguém teria permissão para entrar na presença do Bab. Não haveria exceções a essa regra. No entanto, apesar da natureza enfática da ordem, Yahya Khan se viu imponente para obedecê-la. Ele também, em breve, ficou fascinado pelo seu prisioneiro e esqueceu completamente o dever que era esperado que cumprisse. O amor pelo Bab reivindicou todo o seu ser, e ele teria preferido ser morto ao causar-lhe o menor desconforto. Logo o povo da área circundante, inicialmente hostil, caiu sob a influência transformadora do Bab. O tamanho da multidão que queria ver o Bab era maior ainda que em Macu. Um homem indiano, depois de ter um sonho com Bab, andou todo o caminho desde a Índia para ver o Bab e imediatamente acreditou. Quando os acontecimentos da prisão de Xirik chegou ao primeiro-ministro, ele sabia que não deveria falhar pela terceira vez. Um grande número de crentes na Pérsia estavam sendo cruelmente perseguidos pelo clero em todas as cidades. Agora o primeiro-ministro estava convencido de que a única maneira de impedir a disseminação da religião era executar o Bab. Então ele foi levado de caravana para Tabriz. Lá foi realizado um julgamento simulado. Quando foi perguntado a ele se era o mensageiro de Deus, ele respondeu: "Eu sou", exclamou. "Eu sou o prometido. Sou aquele cujo nome há 1000 anos vindes invocando, cuja menção vós tem feito levantar, cuja vinda há muito esperais testemunhar, e de cuja revelação tendes rogado a Deus que não atarde a hora. Em verdade vos digo, é dever que pese sobre os povos do Oriente e do Ocidente obedecer minha palavra e hipotecar fidelidade à minha pessoa." Um silêncio caiu sobre o salão e um sentimento de admiração tomou conta dos presentes. Eles abaixaram a cabeça em uma confusão silenciosa. Ele foi mandado de volta para Xirik, mas não por muito tempo. O clero, terrivelmente assustado com o fato de que as conversações pareciam estar levando a população para essa nova causa, alinharam-se com o governo e levou uma população ignorante a cometer terríveis perseguições aos babis, usando táticas assustadoras do púlpito. Muitos dos babis foram mortos de forma selvagem e seus pertences saqueados. Em um lugar chamado Tabassi, 313 fiéis fugiram para um santuário em busca de proteção. Lá eles foram continuamente bombardeados por 13.000 soldados do governo, que não obtiveram uma única vitória sobre eles. Um fato que irritou e frustrou o rei imensamente. Essa apreensão durou 9 meses, e quando não havia mais nada além de couro de sapato para comer. No final da apreensão, aqueles babis, após a vinda dos soldados, esses 13.000 soldados, levantaram o Alcorão e prometeram no Alcorão para ter paz. Os babis, sabendo que eles estavam mentindo, aceitaram. E assim foram capturados pelos soldados e foram mortos ou mostrados ao povo, sofrendo mutilações nas ruas da cidade. O martírio do Bab está associado a um milagre surpreendente que está registrado nos registros oficiais do governo da Pérsia. Levado mais uma vez a Tabriz, onde seria executado por rifles de 750 soldados,
o Bab foi preso. O coronel do rendimento, Sam Kam, um Cristo que havia recebido a ordem de executar a execução, pediu para falar com Bab. Na presença do Bab, o coronel curvou-se diante dele e implorou que fosse libertado do dever hediondo que lhe era imposto. O Bab deu a ele a seguinte garantia: siga suas instruções, e se sua intenção for sincera, o Todo-Poderoso seguramente livrá-lo de seu embaraço. Pouco antes da execução acontecer, o Bab estava dando as suas últimas instruções a seu secretário, em uma das celas do quartel onde estava aprisionado. O carcereiro, não querendo que conversassem, interrompeu abruptamente a conversa e chamou o secretário ao lado e repreendeu-o severamente. O Bab disse ao carcereiro: até que eu tenha dito a ele todas as coisas que pretendo, não me fará calar nenhum poder terreno. Mesmo que todo mundo esteja armado contra mim, ainda desta forma será impotente para impedir-me de cumprir minha intenção até a última palavra. Em seguida, o Bab foi conduzido ao local da execução, junto com um jovem discípulo, que implorou a seu santo mestre que lhe fosse permitido morrer com ele. Eles foram amarrados com cordas e suspensos em um pilar contra a parede do quartel. O pelotão de fuzilamento organizou em 3 fileiras, cada uma de 250 homens. Cada arquivo, por sua vez, abriu fogo, até que todo o rendimento disparou suas balas. A fumaça dos 750 rifles era tão densa que o céu escureceu. Assim que a fumaça dissipou, a multidão atônica de cerca de 10.000 almas, que se amontoavam nos telhados do quartel, bem como nos topos das casas vizinhas, avistou uma cena na qual seus olhos mal podiam acreditar. O Bab desaparecerá de suas vistas. Apenas seu companheiro permanecera vivo, incolume junto à parede que haviam sido suspensos. As cordas pelas quais foram alçados se haviam arrebentado. O Sid Bab desapareceu, exclamaram os espectadores, boquiabertos. Imediatamente foi iniciada uma frenética busca. Ileso e sereno, no quarto que ocupara a noite anterior, foi ele encontrado, empenhado em completar sua interrompida conversação com seu amanuense. Quando Bab terminou de dar suas últimas instruções, voluntariamente se submeteu à segunda tentativa de execução. Mas foi necessário trazer outro rendimento, porque o primeiro, cheio de temor a Deus por causa do milagre que haviam visto, se recusou a repetir o ato. O segundo regimento foi instalado e disparado linha por linha. Desta vez, seu corpo e o de seu discípulo foram crivados de balas, com exceção de seus rostos, que ficaram quase intactos. O martírio do Bab ocorreu quando ele tinha 31 anos de idade. As últimas palavras do Bab foram: ó perversa geração, tivesses acreditado em mim, e tireis todos vós seguido o exemplo desse jovem, que está em posição superior à maior parte dentre vocês, e ter-vos-eis sacrificado de bom grado em meu caminho. Dia virá, quando me haveríeis reconhecido. Aí não mais estarei convosco. O ano era 1850. Mas nesta hora mais escura e terrível, uma nova luz estava prestes a irromper em glória no horizonte sombrio da Pérsia. Os babis só podiam guardar a profecia do Bab em seus corações para fixar seu olhar sobre aquele que Deus tornaria manifesto e dar graças ao Senhor que certamente aquele dia logo se manifestaria. Por muitas décadas, o corpo do exaltado Bab e de seu jovem companheiro, que estavam entrelaçados em um, foi escondido. Depois passados por muitos barrais, até que finalmente os restos mortais alcançaram a Terra Santa, onde estão enterrados em um belo santuário nos jardins barrais do Monte Carmelo, em Haifa, Israel. Uma bela oração que é usada por barrais em todo o mundo foi revelada pelo Bab.
a quem remova as dificuldades a não ser Deus. Dize, louvado seja Deus. Ele é Deus. Todos são seus servos e todos aquecem ao seu mandamento. Alguns dos ensinamentos do Bábio. Confiança no poder de Deus. Todas as coisas jazem presas na palma de sua poderosa mão. Todas as coisas lhe são possíveis e fáceis. Ele executa qualquer coisa que queira e faz tudo o que deseje. Alô, vocês estão conseguindo me escutar? Sim. Sim? Uhum. Conseguiram escutar o meu pai ler isso aqui? Essa mensagem? Sim, sim. 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 Sim, sim. Sim, sim, sim. Motivos puros combinados com boas ações. Abre aspas. Os dias em que se julgava suficiente a vã adoração chegaram ao fim. Veio o tempo em que nada senão o mais puro motivo, apoiado por ações de imaculada pureza, pode ascender ao trono do Altíssimo e lhe ser aceitável. Fecha aspas. Anúncio profético. Bem-aventurado quem fixa os olhos na ordem de Bahá'u'lláh e que rende graças ao seu Senhor, pois ele seguramente tornar-se-á manifesto. Isso, deveras, Deus ordenou no Baian de maneira irrevogável. Esses espelhos santificados, essas auroras da glória antiga, são cada um e todos os exponentes na terra daquele que é o orbe central do universo, sua essência e seu propósito final. Dele recebem o conhecimento e o poder. Dele derivam a soberania. A formosura que lhes adorna, o semblante é apenas um reflexo de sua imagem e o que revelam. Um sinal de sua glória imorredoura. São os tesouros do conhecimento divino e os repositórios da sabedoria celestial, pois eles é transmitida uma graça que é infinita e revelada a luz que jamais se esquivará. Itabiacã, o livro da certeza. Foi isso aí. Obrigado, muito obrigado, Alex. Esse é o final da apresentação de hoje? Sim, acabou um pouco mais rápido. Perfeito. Tá certo, não tinha certeza não. Olha, agradecemos bastante aí para essa apresentação, muito inspiradora. Inclusive, por sinal, existe um livro que se chama Os Rompedores da Alvorada. Esse é um livro que foi traduzido para o inglês por Shoghi Effendi e originalmente foi escrito por Nabil, um dos primeiros seguidores e discípulos de Bahá'u'lláh. E é um livro maravilhoso, muito, muito, muito inspirador, que a gente recomenda a todos que puderem e que tiverem interesse em saber mais sobre a vida do Bab e sobre a vida dos primeiros Babis. É um livro extremamente comovedor, mas também, ao mesmo tempo, muito inspirador, que relata assim, de uma forma muito detalhada as perseguições, os sofrimentos dos primeiros seguidores, mas também, acima de tudo, a fé e a dedicação e o amor que eles tiveram pelo Bab e por Deus. Muito obrigado, Alex e Su, por terem preparado. Bom, queridos amigos... Eu só queria adicionar que aquelas imagens, grande parte delas eram autênticas, realmente dos locais lá que eu mostrei. Eu consegui achar de última hora, achei
muito bom adicionar. Beleza. Parabéns, Alex. Passamos a palavra para vocês agora. Quem quiser fazer uma pergunta, algum comentário, a palavra é de vocês. De preferência, quem está participando pela primeira vez. Né, Nick? Isso. A gente privilegia, né? Nosso hábito é privilegiar os que estão participando aí pela primeira vez. Eu não sei se tem mais alguém além de mim. Tem o Pairo. Tem o Pairo também, o gatinho. Olha, temos a Ele vai presença. falar de uma forma diferente da minha. A manifestação dele será diferente. Eu quero então agradecer essa oportunidade. É uma visão maravilhosa de ver o mundo de Bach, como ele via Deus, como ele viu Deus. Isso me transfere um conhecimento bom, um sentimento muito bom. Eu gosto muito das histórias espiritualistas, espíritas ou espirituais mesmo. Sou uma seguidora da Ordem Rosa Cruz há 40 anos, uma estudante Rosa Cruz, e nós estudamos assim várias etnias religiosas, crenças, doutrinárias ou não, e eu fiquei muito contente, fiquei muito feliz da Maria Georgina me convidar, conhecer o neto Alex e todos os demais, eu fico muito feliz e agradecida. É um conhecimento novo, mas com certeza reconfortante. Eu tive uma força grande no coração. Eu acho que isso é muito importante, porque Deus está no coração de todos nós que estamos aqui, e não importa o caminho que ele venha. Quando vi que o templo onde Bach está em Haifa, fiquei muito contente também, porque Haifa é a terra da minha sogra. Eu sou casada com um homem, filho de uma senhora de Haifa. Então, eu fiquei muito contente também. É o mundo espiritual ligado ao material. Eu agradeço a todos vocês. E eu acho que eu me retiro, porque deve ser o assunto, ficará mais entre vocês mesmo, ou posso permanecer? Não deve permanecer. Isso é para todos. Esse nosso evento é para todos, não, não é só para Bahais, especialmente para os que não são Bahais, na verdade. Que bom, eu fico muito contente. É dedicado. Muito obrigada, então. Então, é dedicado a você e todos os que não são Bahais, ou talvez não conheçam a fé, realmente é para vocês. Obrigada. Inclusive, um detalhe interessante, você falou da Ordem Rosa Cruz. A minha esposa e minha sogra, ambas são Bahais, mas antes de serem Bahais, elas também eram seguidoras da Ordem Rosa Cruz. Que bonito. E me falaram coisas muito boas a respeito, né, dessa ordem. Então, só que bom. Fazer é um ensinamento muito bonito. Que bom, é um prazer saber disso. Comentário. Obrigado. Quem mais gostaria de falar alguma coisa? Geraldo. Fala, Geraldo. Pessoas pela primeira vez. Tem mais gente pela primeira vez aí. Eu sou a primeira vez. Hoje. Não. Eu também. Eu sou a primeira vez. É a primeira vez hoje, né, Geraldo? É a primeira vez hoje. Ô, Nick, eu queria falar que a primeira vez, primeiro, dar os parabéns, né, para o Alex e para a Su. E falar, essa senhora que estava falando agora, qual o nome dela mesmo? Ivani. A dona Ivani, eu tenho amigos aqui em Uberlândia, da Ordem Rosa Cruz, o seu Durval Teixeira, ele é muito amigo meu, da minha família, e ele falou com a gente que isso já tem mais tempo, que foi solicitado a todos os seguidores da Rosa Cruz que fizessem orações bahais. Interessante. Pode ter sido, pode ter acontecido. Que bonito, hein? Que realmente são lindos. Que bonito. Né? Os ensinamentos bahais são para o mundo inteiro, tá? Então,
a gente tem que dar essa mensagem. Cabe a gente transmitir essa mensagem clara. Viu? Fala o comentário. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Geraldo. Fala o comentário. Fala o comentário. Legal. Então. Angélica de Salvador ia falar alguma coisa. A primeira vez também. Boa noite, gente, Larpá. É bom estar aqui vendo vocês. Gratidão por essa palestra. Lembranças a Geio, Suzana, Fátima, não sei se vocês lembram de mim. Quem mais, meu Deus? Muita gente maravilhosa aqui. André, Mimi, Mili, Alá, rapá, Nick, bom ver vocês. Saudade de todos. Bia, Max. Só tenho a agradecer por essa palestra. Nick sempre me convida, né? Só que sempre sexta-feira eu tenho atividade aqui em Salvador, né? Palestra nesse mesmo horário, né? Da comunidade. Então, hoje eu aproveitei a oportunidade que Bia mandou o convite para mim de novo e aceitei. Agradeço muito. Gostei muito. Obrigada. Boa noite. Bem, querido, obrigado. Bom Pena que não. Olha, o Jason acho que levantou a mão, queria falar alguma coisa, Jason? Então, rapidinho, eu queria que o Alex passasse um pouco do contexto do porquê que tem esses manifestantes, o que ele falou um pouco antes e até chegar ao ponto do Bab. Só para dar um resuminho, o que aconteceu? Quem são os manifestantes de Deus, né? Só para ele ter um... A gente está falando da história, né? Essa aqui é a terceira parte, a história dos manifestantes. A gente foi numa ordem cronológica, dos que a gente conhece, né? Que nem eu mostrei aquela citação, que a gente acredita que eles existem desde o começo da história, né? Eles são os fatores que moveram a civilização humana. Mas desde que os que a gente conhece, a gente começou com Krishna, a gente chegou até o Bab agora, da próxima semana vai ser Bahá'u'lláh. Tem mais alguma coisa que vocês querem, uma outra pergunta sobre isso, mais específica? Quais são os manifestantes que você falou até agora, Alex, na ordem? Eu acho que eu poderia falar aqui, Jason. Posso falar? Pode. Então, o primeiro que você tem registrado na história, né, manifestante, que ficou registro mesmo dos primórdios da humanidade, ele se perdeu, né? Mas ficou o nome da religião, que são os sabeístas. Depois foi Krishna, do hinduísmo, Moisés, do judaísmo, Zoroastro, do zoroastrismo, Buda, do budismo, Cristo, do cristianismo, Maomé, do islamismo, o Bab, que é da fé Babi, e Bahá'u'lláh, que é da fé Bahá'í. Pulou o Abraão, depois do... Depois de Cristo, tem Abraão e Moisés. Tem Abraão e Moisés, porque tem religião que tem mensageiros gêmeos, que se fala, né? É só isso. Obrigado, Jorginho. Suzane, você levantou a mão, você queria falar alguma coisa? Interessante que Habib Teherzada, que está muito conhecido dos Baha'is no Brasil, ele é autor e traduziu muitos livros em inglês para persa, farsi e árabe para as outras pessoas no outro lado do mundo. E ele falou para mim uma coisa muito interessante. Ele falou que essas perseguições terríveis que os babis tinham foi realmente no fundo, a causa foi porque eles estavam aclamando
que é a emancipação das mulheres, que as mulheres são iguais aos homens. Essa é a primeira vez na história da religião que isso aconteceu. E eles não aguentaram, esses sacerdotes de Islã e tudo isso, e eles falavam terrivelmente para as populações ignorantes, que esse foi terrível, não pode fazer isso. Então, é muito interessante, porque deu uma perversão para eles. Não podemos fazer isso. E eles eram pessoas mais, primeiro realmente, na história da humanidade, que falou como assim. E como eles sofreram com isso. Obrigado, senhor. Muito obrigado pelo comentário. Eu acho que o nosso amigo Fernando Larroque parece que levantou a mão. Gostaria de falar alguma coisa, Fernando? Sim, agradecer, né, mais uma vez pelo aprendizado. E eu fiquei com algumas dúvidas, né? Quer dizer, quando você fala no Baian, né, mais especificamente o que seria, né? A data em que o Babi começou a sua pregação, tem essa data, quer dizer, que ele se anuncia como manifestante de Deus, né? E aí agora a dúvida que eu fiquei é que você fala dos Babis, né? E tem o Barral lá. Pensava que era a mesma coisa, né? Que o Babi é como arauto, né? Da fé Bahá'í, mas quer dizer, ele também fundou alguma coisa mais específica, que seria dos Babis, ou é a mesma coisa que o Bahá'u'lláh? Tem a diferença entre uma e outra? Né? Eu fiquei assim curioso. Tá? Obrigado. Boa pergunta, boa pergunta. Você gostaria de responder, Alex? Pode ser. Pelo que eu sei, porque a grande parte da revelação do Bab era profetizando o Bahá'u'lláh, né? Então, os Babis todos se tornaram Bahá'ís. Então, teve uma conversão completa, assim. Uhum. Mas teve esse livro do Baian que acabou... Porque na Pérsia, eles fazem... Quando eu mostrei a imagem, eles fazem essas tábuas incríveis, né? O jeito que eles escrevem em formas de desenhos, coisas assim. E o Bab, ele teve pouco tempo como mensageiro, né? Foi 6 anos, 3 anos foi na prisão. Mas ainda assim ele conseguiu escrever bastante, mas o Baian, ele existe em forma digital, mas que eu saiba, eu não consegui achar em nenhum lugar uma forma física. Mas ele foi um mensageiro próprio, né? Mas os seguidores todos se converteram para Bahá'u'lláh e daí viraram os Babis. Então, de uma forma é diferente, mas também são a mesma coisa. Responde a sua pergunta? Ok, tranquilo. Nick, posso? Obrigado. Eu acho que sim, Fátima. Eu acho que só o Hulk tinha levantado a mão um pouco antes, Fátima. Você queria falar uma coisa, Hulk? Eu deixo a Fátima falar antes, né? Já que o Bab proclamou essa unidade de direitos entre os homens e as mulheres, eu nem quero falar antes da Fátima, só depois. Eu acho que é uma decisão bastante sábia, viu, Hulk? Eu também, no seu lugar, eu teria feito a mesma coisa, realmente demonstrando bastante sabedoria. Pode falar, Fátima. Então, amigos, boa noite. Mais uma vez eu gostaria de parabenizar Alex, que tanto nos encanta, né? Essas apresentações que ele tem feito. E queria também dizer o seguinte, completando o que Nick falou, que ele fez referência ao livro Os Rompedores da Alvorada, eu lembrei também que existe o livro Que Brilha o Sol, né? Que também fala sobre toda essa parte histórica do Bab. E queria também colocar o seguinte, que, na verdade, a história das religiões sempre se repete, né? Sempre tem alguém que anuncia, sempre tem os seguidores que espalham essa mensagem, sempre o manifestante deixa um livro sagrado que guia a humanidade, na verdade, é para guiar toda a humanidade em cada época.
E também depois tem todas essas perseguições, porque o manifestante sempre vem trazendo algo novo, né? Na essência, como o Alex já tem falado sobre isso, na essência preserva os ensinamentos espirituais, mas as leis sociais mudam, então isso incomoda bastante, e termina que tanto o manifestante quanto os seguidores são perseguidos e tal. Então, essa história, a história religiosa sempre se repete, o processo é sempre esse. Mas eu gostaria também de mencionar o seguinte, como eu sou assim de origem cristã, né? E a Bíblia se refere a um tempo de um só pastor e um só rebanho. E a Bíblia também fala o seguinte, que aquele que passar pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então, o Babi é essa porta pela qual Bahá'u'lláh passou, né? E certamente que Alex, no próximo encontro, vai falar desse pastor das ovelhas, né? Então, não é o caso de falar nada aqui, mas só mencionar isso, porque quando eu conheci a fé, isso me chamou muita atenção, porque eu sabia, assim, né, pelo fato de ser cristã, ter uma familiaridade com a Bíblia, eu sabia que essa afirmação existia. Então, isso me chamou muita atenção. Aquele, porém, que passar pela porta, este é o pastor das ovelhas. Eu queria fazer essa referência. Interessante. Obrigada. Muito interessante. Bem lembrado, Fátima. Excelente comentário. Muito obrigado. Bom, agora Muito acho que é a bom. sua vez, Hulk. Você está em Nick, mudo. você vê que foi muito sábio deixar a Fátima falar antes de mim, né? As mulheres. Aliás, a gente fala às vezes brincando entre os Baha'is, mas Bahá'u'lláh disse que nessa era a humanidade vai ver a glória da posição da mulher. Então isso é muito interessante, né? E a gente vê que a cada dia, né, essa era começa com o Babi é a porta, né? E para o pessoal que é de origem cristã como eu, né, a porta é mencionado no início do capítulo 10 do Evangelho de João. João 10, 1 a 7, né? João, inspirado por Deus, revela a posição da porta. E uma é a citação que a Fátima mencionou, né? E essa citação, eu gosto muito dela, ela é muito clara. Ela diz, aquele que não entra no aprisco pela porta, esse não é o pastor das ovelhas. Olha só que coisa interessante. Aquele que não entra no aprisco. Aprisco é o lugar que nós estamos, nós somos as ovelhas, né? É o lugar onde a humanidade está. Aquele que não entra no aprisco pela porta, esse não é o pastor das ovelhas, né? E também o capítulo 10, o versículo 7, Jesus fala, eu sou o pastor das ovelhas. Aí, quando chega em Apocalipse, né, o Apocalipse também fala, aquele que não entra pelas portas, esse não é o pastor das ovelhas. Então, mostrando que todos os mensageiros de Deus são portas. E também a pessoa que não seja cristã, que não tenha aceito Jesus, para se tornar Bahá'í, ele tem que entender a posição sagrada de Jesus. Ou seja, cumprindo as profecias que estão no capítulo 10 do Evangelho de João. Agora, eu queria... O Fernando Larroque fez uma pergunta interessante. Em português, a editora Bahá'í editou uma seleção dos escritos do Babi. Eu vou pegar rapidamente aqui. Este livro chama-se Seleção dos Escritos do Babi. Essa seleção ela foi organizada por Shoghi Effendi, o guardião da fé. Então, todas as epístolas da revelação do Babi, né, que foram assim adotadas por Bahá'u'lláh, porque o Babi teve uma missão de transitoriedade muito grande, demorou 6 anos a revelação dele. E o papel dele era preparar o caminho para a chegada de Bahá'u'lláh. Né? O Alex vai falar isso.
Então, o Babi deixou muita coisa revelada, mas que quando chegou na época de Bahá'u'lláh, como a missão dele era transitória entre a revelação islâmica e a revelação Bahá'í, muita coisa que o Babi revelou, Bahá'u'lláh entendeu como desnecessário para a nova era, para essa nova época que se iniciou. Então, esse livro, Seleção dos Escritos do Babi, está esgotado. Ele está esgotado na editora, mas eu acho que a gente pode achar, porque eu já achei livros Bahá'ís esgotados em sebos. Né? Às vezes, procurando nessas livrarias que vendem livro usado, você pode encontrar seleção nessa edição aqui de capa dura, tudo, e é muito interessante. E aquela oração muito bonita que o Alex falou, que eu já estou encerrando, o Babi revelou para a esposa dele. Né? A esposa dele era muito jovem, o Babi foi martirizado com 31 anos. Então, o Babi revelou aquela oração, há quem remova as dificuldades a não ser Deus, que é muito usada pelos Bahá'ís, é uma oração muito curta e muito forte. Ele revelou para a esposa dele. Os Bahá'ís usam essa oração como oração de proteção. E eu, particularmente, gosto dessa oração porque, para mim, ela é um símbolo do amor que o Babi teve por sua esposa. Um dos sinais do amor que ele devotava pela sua esposa, porque a esposa era muito jovem e ia sofrer com o martírio dele, né? E ela sofreu, e essa oração consolava o espírito da esposa do Babi. Então, é uma oração realmente muito curta, muito bonita. Vários Bahá'ís musicalizaram essa oração, né? Então, a gente encontra no YouTube essa oração cantada com melodias muito bonitas em árabe, em persa, em vários idiomas. Né? Obrigado. Obrigado, Huki. Sabe, quando a Suzanne fez aquele comentário anteriormente sobre o motivo, talvez um dos motivos principais da perseguição que sofreram esses primeiros seguidores do Babi, também os seguidores de Bahá'u'lláh, por causa que eles valorizavam a emancipação da mulher e colocavam a mulher em pé de igualdade com o homem, eu me lembrei de uma coisa, que a fé Bahá'í no Brasil, e inclusive na própria América Latina, se deve à coragem de uma jovem mulher de origem norte-americana que saiu sozinha dos Estados Unidos, viajou de navio durante algumas semanas e chegou ao Brasil faz 100 anos, ou seja, mais exatamente em fevereiro de 1921, ela veio como o que nós chamamos como Bahá'ís, né, de pioneiros, né? Ela chegou sozinha ao Brasil e foi a primeira Bahá'í a se estabelecer no Brasil. E ela iniciou realmente essa comunidade que hoje nós vemos, né, de tantos milhares de Bahá'ís no Brasil, essa comunidade maravilhosa, florescente, foi graças à coragem de uma mulher. Lembrando que em 1921 não era uma coisa que se fazia. Uma mulher jovem não saía sozinha para fazer uma viagem tão longa. Isso era completamente proibido, era uma coisa inimaginável, né? E ela não falava uma palavra de português e nunca tinha pisado no Brasil. Mas ela, por amor a Bahá'u'lláh, por amor a Abdu'l-Bahá, ela fez essa viagem, se estabeleceu no Brasil, começou a ensinar a fé no Brasil e daí iniciou a comunidade, graças a uma mulher. Então, eu só queria lembrar esse fato. Bom, queridos, eu vou temporariamente... Graças a elas estamos aqui, né, Ruth? Graças Todas as citações que eu usei, foi ela que traduziu. Eu vou assumir temporariamente aí o papel do Huki e vou voluntariar aí algumas pessoas aí para falarem. Mas a gente faz com, sabe, um espírito leve, né? Por favor, não se sintam na obrigação. Mas eu queria pedir se o Davi e a Zora, que estão nos agraciando hoje com sua presença, se eles gostariam de fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma colocação. Vocês estão em mudos, o microfone... isso. Sim, agora não. Estão nos ouvindo? Perfeitamente. Sim. Então tá. Nós conhecemos esse jovem, o Alex,
desde a sua primeira infância. Seus 2 aninhos, cresceu junto com os nossos filhos. E conhecemos outros também da mesma faixa etária. E nós queremos parabenizar o bom caminho pelo qual o Alex tem trilhado e essa sua maturidade, não se deixou envolver por atrações ou por cantos de sereias que estão envolvendo muitos jovens da faixa etária dele. Muitos, porque a gente conhece. Ele está seguindo por um caminho de seriedade, de responsabilidade e com uma visão que realmente é alguma coisa que transcende os jovens, muitos jovens, não todos, muitos jovens da geração dele. Ele mesmo conhece muitos da sua própria faixa etária que, infelizmente, em vez de ter essa visão, essa cosmovisão sadia e amadurecida e humana e humanitária, foram por outros caminhos. Parabenizar também os avós, os pais, pelo fato de ter dado a ele e ao irmão dele, o Daniel, digamos, uma formação de dignidade, de visão séria do mundo e que atualmente ele está compartilhando conosco, com outras pessoas também. Parabéns, Alex, parabéns, Jason, parabéns, Sue e Jaca, por aquilo que Georgina, Maria Georgina, a Jana, a Karen, por aquilo que vocês proporcionaram a este jovem, e eu tenho certeza que com a experiência dele, ele vai alcançar, ele tem todo o potencial de alcançar outros jovens da mesma idade que ele, da mesma faixa, que são seus coleguinhas, que participam de outros momentos da sua vida e que podem também crescer como você cresceu. Parabéns a vocês. Ele teve um suporte muito bom dos avós, dos pais, né? Uhum. E hoje em dia está aí esse fruto maravilhoso que é o Alex. Uhum. Né? É um prazer. Foi um prazer ter conhecido e está sendo um prazer muito grande ter conhecido essa família. E parabéns, Alex, pelo seu desenvolvimento. Exato. É muito bonito ver isso, viu? Continua assim. Uhum. Muitos jovens hoje em dia entraram por outros caminhos muito tristes. Exatamente. Obrigado, parabéns, muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Não se esqueçam que semana que vem tem mais, hein? Semana que vem o Alex e a Sue vão apresentar sobre a vida de Bahá'u'lláh. Então, vocês estão, claro, todos bem-vindos aí para participarem na semana que vem. Nesse mesmo dia, mesmo Muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Obrigado, queridos. Temos aí alguns minutos, queridos amigos. Tem alguns minutos e vai ter música no final. Vai ter Se vocês música pudessem no final. Aguardem aí que vai ter música no final. Sim, Hulk. Sim. Tem o Pedro Pequeno. Eu acho que a gente poderia convidar o Pedro Pequeno para falar alguma coisa. Provavelmente ele não seja tão pequeno assim, tenha grandes coisas para nos falar. Pedro. Excelente. Bem-vindo, Pedro. Olá, boa noite a todos. A minha internet caiu agora há pouco, mas acabei de voltar. Eu meio que caí de paraquedas nesse grupo, nessa reunião, em função do Fernando de la Roque. Eu imagino que ele ainda deve estar presente também. Eu achei muito interessante essa palestra, né? Realmente não conhecia a respeito, né, desses Baha'is. E, bom, em função de todos esses tempos, né, turbulentos, Pedro. Ele deve ter caído. Acho que caiu, Acho que caiu a conexão aí, a gente não conseguiu ouvir aí. Tem algum problema de conexão ali. Imagino que... obrigado, né, pela oportunidade de participar aqui no grupo. E estão todos me ouvindo? Não, a tua mensagem ficou cortada, Pedro, desculpa. Daria para repetir?
Bom, eu tinha falado, fui concluindo mais, né, em função, né, de como andam, né, esses tempos, né, turbulentos, essa nova fase que a humanidade, o planeta se encontra, que é sempre bom esse tipo de conhecimento, assim, que eleva, né, a nossa forma de pensar, a nossa perspectiva. Eu que faço educação física, eu venho direcionando as minhas pesquisas em função de uma visão holística a respeito do que é o ser humano, no seu movimentar, no seu corpo, e todo esse tipo de conhecimento, né, que me ocorre acaba sempre somando, assim, para essa nova perspectiva. Eu gostei bastante, né, do que foi passado hoje, né, fiquei bem interessado em saber um pouco mais, né, sobre a história, né, desses manifestantes, né, e é isso. Boa noite para todos. Obrigado, Pedro. Muito obrigado pela contribuição. Eu acho que a gente poderia pedir para o Fernando Larroque repassar as gravações que a gente tem, né, no YouTube para o Pedro, depois ver o que já passou. Com certeza, com certeza. Ótimo, boa ideia. E eu espero que ele esteja aí na próxima também para ouvir sobre o Bahá'u'lláh. Se Deus quiser, se Deus quiser. Se Deus quiser, os amigos estarão presentes e talvez até mais gente, inclusive, para compartilhar destas maravilhosas apresentações. Né? Todos aprendermos juntos sobre a vida dos manifestantes. Né? Muito bem. Nosso amigo Max, onde está a música? Max, não sei se o Max está de volta. Ah, Max, você está aí, Max. Você presente. Claro, sempre é um grande prazer, uma honra mesmo poder compartilhar um pouco de música com os amigos nesse grupo maravilhoso, que se tornou uma família, né? Eu quando não consigo participar, fico meio chateado. Eu gosto muito de estar presente nesse grupo. Você sabe que não é a mesma coisa sem você, Max. Não é a mesma coisa, realmente. Para você faz falta. É um grande prazer. Então, se quiserem uma música, com todo prazer eu posso apresentar. Não, a gente não quer, não. Não toca não, Max, a gente não quer, não. É brincadeira. A gente podia apresentar o Max, né? Que é compositor e músico de Santa Catarina, né? Para as pessoas que estão aí pela primeira vez. Grande músico. O Max, nós conhecemos o Max, a Georgina e eu, faz longa data e temos aí uma conexão, uma ligação espiritual realmente com o Max, porque aquela viagem histórica que aquele grupo de instrutores fez faz muitos anos atrás, o Max estava nos apoiando e participando e viajando para Chapecó, onde encontramos a querida Georgina, a família dela, né? Inclusive o Max, eu sei uma coisa que eu vou dizer isso, Max, espero que você não fique chateado com isso, mas uma coisa que eu nunca tinha me dado conta, Max, é que você sacrificava as suas férias e tempo com sua família para vir passar tempo com a gente. E uma coisa que eu nunca tinha me dado conta, né? A não ser que recentemente, né? E eu fiquei bastante grato a você realmente por isso, que você realmente sacrificou muito do seu tempo, que você poderia ter passado em férias, com a família, coisa e tal, para ficar com a gente. Isso é uma coisa que... Mas veja como valeu a pena, né? Que frutos que nós conseguimos plantar, né? Sementes em alguns corações que frutificaram com a chuva de bênçãos de Bahá'u'lláh, com Georgina e membros da família dela e outras pessoas. Realmente não há presente maior para a gente do que ser esse instrumento nas mãos de Deus para levar a sua revelação, a sua palavra criativa aos corações ansiosos, né? Que hoje é muito claro, a gente vê
à volta da gente, nas redes sociais principalmente, como os corações, as almas estão clamando por um caminho, por uma luz, enfim, por um propósito. E nós temos a chave para abrir esses corações. Max, será que dá para você cantar Meu Irmão, Meu Amigo? Sim, com prazer. É lindo. Maravilhoso. Vamos lá, então. Oh, meu irmão, meu amigo, que só conheces a dor, que não sentisses ainda a força viva do amor de Deus que dá vida, do amor no encontro das mãos, do amor que o homem agita dentro do seu coração. Há um mundo novo indo oculto dentro do teu coração, onde verás a justiça e a paz ao alcance das mãos. Ergue tua voz sobre a terra e lança as sementes da paz, da unidade entre os homens, pois não é tarde demais. Ergue tua voz sobre a terra e lança as sementes da paz, da unidade entre os homens, pois não é tarde demais. Se me permitem, eu queria cantar outra canção que eu acho que cabe muito bem aqui, bem curtinha, Claro, e rápida. claro. Pode ser? Claro. Muito medo tens que o mundo vá vencer, luz te falte aonde estás, não podes ver. Abre o teu coração e deixa a luz entrar, a aula te guiará, a aula te guiará. Nessa nova era surge nova luz. Aceite é o Espírito de Jesus. Todas vêm de Deus, não deves duvidar, duvidar. A aula te guiará. A aula te guiará. Entre conflitos nascem ódio e dor. Deus fala ao homem em fé e amor. Toda a paz que o mundo quer, tu deves dar, deves dar. A aula te guiará. A aula
te guiará. Paula te guiará. Obrigado, querido Max. Maravilhoso. Muito obrigado. Obrigado, Max. Obrigado. Obrigado, Alex. Obrigado, Su. Obrigado a todos vocês. Obrigado a todos vocês. Obrigada a todos. Suzy, Maravilhoso. Susana, Alex, Jana, Karen, Jason, Daniel, Lili, André, uma boa noite a todos. Boa Boa noite. Tudo de bom. Esperamos ver-nos na semana que vem. Obrigada. Georgina, boa noite. Igual, boa noite a todos. Boa noite, querido. Ivani, um beijão.